pessoal, eu sou a professora Jussiele e nós vamos estudar História da Arte. E hoje nós vamos falar sobre a história do cinema. A história do cinema, ela está ali atrelada à história da fotografia. E tudo isso acontece por causa de um fenômeno que nós temos na retina, que se chama persistência retiniana. No final do século XIX, alguns cientistas, quando estavam pesquisando como funcionava o olho humano, descobriram que, olhando sequências de imagens, o nosso cérebro tinha uma pequena falha. E essa falha eles deram o nome de persistência retiniana. A persistência retiniana é quando você olha uma sequência de imagens e essas imagens acabam formando no nosso olhar um movimento. E é assim que é o início aí das animações e é o início da história do cinema. Para a história do cinema, nós temos aí dois nomes muito importantes, que seriam o George Eastman e o Thomas Edison. O George Eastman é o dono da Kodak, que lá na história da fotografia, nos nossos módulos anteriores, já vínhamos estudando sobre ele. Ele começa a pesquisar aí um certo movimento dessas imagens e dessas figuras. E o Thomas Edison é aquele que inventou a lâmpada. E ele vai inventar uma espécie de caixa, a que ele dá o nome de cinetoscópio. Então, nessa caixa eram produzidas algumas figuras em sequência que davam uma imagem. Mas a invenção do cinema se dá aí com os irmãos Lumière, na França. Os irmãos Lumière vão inventar um aparelho chamado cinematógrafo. O cinematógrafo ele produzia 16 fotografias por segundo, que é essa noção aí que o nosso olhar dá, né, nessa sequência de imagens. Então os irmãos Lumière vão ser os primeiros a trabalhar aí com um filme. E a primeira exibição de filme se dá no dia 28 de dezembro de 1895, lá no final do século XIX. E o primeiro filme se chama A Saída da Fábrica Lumière e tinha apenas 50 segundos. Vocês repararam aí na pequena exibição que era um filme muito simples, né? Eram apenas funcionários dessa fábrica saindo do seu trabalho. E era a fábrica dos irmãos Lumière. Bom, os primeiros filmes não contavam histórias e também não tinham som. Eram apenas cenas cotidianas. Então não tinha lá um início, um meio, um fim. E nós temos um outro exemplo também desses primeiros filmes, que é a chegada de um trem. Causou tanto espanto esse filme que as pessoas que estavam ali assistindo saíram correndo, desesperadas. Ai, meu Deus, é verdade isso. O cinema ele só foi visto como arte a partir do momento em que aparece o Georges Méliès. O Georges Méliès ele é um ilusionista lá do finalzinho também do século XIX, de 1896, ele faz o seu primeiro filme, que tinha uma historinha de início, meio e fim. E como ele era um mágico, ele era um ilusionista, ele traz aí também uma certa ficção para esse filme, com corte, com montagem, com efeitos especiais, e isso foi uma grande inovação para a época. Mas o seu filme mais marcante é Viagem à Lua, de 1902, que vocês vão ver um trechinho aí em seguida.
Os primeiros estúdios são os estúdios de Hollywood. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa, que era o centro artístico, onde tudo acontecia, começa a entrar em derrocada. E os Estados Unidos, que saíram por cima, começam a investir em cinema e a montar os seus primeiros estúdios em Hollywood. Eles começaram a montar os curta e longa-metragens. Então, eles vão definir aí quantos minutos tem para os curtas e quantos minutos são os filmes de longa-metragem. E o primeiro filme de longa-metragem é O Nascimento de uma Nação, de 1915. Nessa história, conta aí a saga do Ku Klux Klan contra os negros, onde eles são perseguidos. Então, é um filme meio over, meio para baixo. Os primeiros filmes não tinham som. O som ele vai começar a ser estudado no período entre guerras. Os primeiros filmes eram filmes mudos. Os atores eles tinham que ter uma preparação de corpo, uma expressão corporal. E esse som ele era somente inserido dentro das salas de cinema, onde tinham músicos preparados ali para embalar aquelas cenas que estavam acontecendo lá no telão. E esses filmes possuíam caixas de diálogos. Então eles eram acompanhados aí por esses diálogos que você tinha que ler na tela. E nós temos aí um grande mestre do cinema mudo, que é o Charlie Chaplin. Eu coloquei até uma setinha aqui, ó, para a gente não esquecer. O Chaplin, ele vai ser aí, até hoje, um grande ator dos filmes mudos. Essa sincronia de som e imagem, ela vai se dar da seguinte forma. No início, eles vão começar a gravar esses sons em disco, como se fossem aqueles discos antigos de vinil que deve ter na casa do seu avô. E também eram gravados em película, que era a película do cinema. Em 1927 foi lançado o filme O Cantor de Jazz. Esse filme ele trazia um som associado às imagens e causou aí um grande frisson nas pessoas daquela época. Mas os atores não estavam acostumados a essa situação de gravar falando. Eles estavam mais acostumados ao estilo do Chaplin, de ficar mudos e ter mais expressão corporal. Então esses primeiros filmes começaram a ter uma aparência muito artificial. Somente em 1933, som e imagens separados foram unidos. Começaram a tentar unir esses sons que eram gravados em separado com as imagens e a fazer uma certa sincronia aí entre eles. E também só depois de 33 foram lançados os 24 quadros por segundo. Por quê? Lembra da historinha lá dos 16 quadros por segundo, que o nosso olho começa a ver imagens em sequência? Então, eles começaram a pesquisar e viram que 24 quadros por segundo nós não conseguimos ter nenhuma falha aí nesse intervalo. O filme em cores vai começar a pesquisa aí maior na década de 1930, com a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os filmes serviam também de propaganda, tanto para os Estados Unidos quanto para a Alemanha. E a Alemanha ela vai ficar muito forte nesse mercado de filmes para suas propagandas nazistas. E nós temos aí o filme O Triunfo da Vontade, que é um documentário que fala sobre o povo e o Hitler. Com a popularização da TV, começam a surgir aí as cores,
né? Só que essas cores não eram como a gente tem hoje em dia, sabe? Em 1930, a empresa Technicolor começa a popularizar os filmes coloridos. E os estúdios Disney começam a comprar essa ideia. Então eles são os primeiros a lançar filmes coloridos nas suas produções. E também a lançar o formato widescreen, como a gente tem até hoje, em alguns aparelhos televisores e no cinema atualmente. Esse formato widescreen ele é mais retangular, ele é 16:9, enquanto o padrão das televisões eram mais quadradinhos e eram 12:9. Em 1940, os estúdios Disney vão lançar o filme A Branca de Neve e os Sete Anões. E esse é o primeiro filme colorido que nós temos de animação. Em seguida, eles vão lançar o filme O Mágico de Oz, que é um grande sucesso até hoje. E nesse filme, O Mágico de Oz, de 1940, que ele começa em preto e branco, com uma telinha quadrada, fazendo referência à televisão. E quando Dorothy desperta no seu sonho, que as imagens começam a ficar coloridas, ela aparece já no formato widescreen. Cinema no pós-guerra. Bom, o cinema europeu começa a ganhar força depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então eles começam aí a se erguer e a criar alguns filmes lá na Europa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Hollywood começa a definir gêneros de filmes. E vão surgir nomes de grandes cineastas, como Orson Welles, com Cidadão Kane, de 1941, Alfred Hitchcock com seus filmes de suspense, também aí na década de 40. Então eu sugiro a vocês que assistam a alguns desses filmes durante a nossa quarentena. Em 1960, começam a surgir os filmes de ficção científica, por causa da corrida espacial. Enquanto a União Soviética e Estados Unidos estavam brigando aí pela chegada à Lua, o homem começa a pensar nos filmes e a fazer filmes ligados a essa temática. Então, em 1960, vão começar os filmes de ficção científica, devido à corrida espacial. Enquanto Estados Unidos e União Soviética estão na Guerra Fria, lutando para ver quem chegava primeiro à Lua, começam-se a pensar filmes com essa temática. Então nós temos aí 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, que é do diretor Stanley Kubrick. Ele é muito famoso também por fazer os outros dois filmes, Lolita e Laranja Mecânica. Na década de 1970, a ficção ela ganha mais força, com os filmes O Exorcista, de 1973, Tubarão, de 1975 e Star Wars, de 1977. Na Europa, o cinema é mais autoral e vão surgir nomes de grandes diretores que são consagrados até hoje, como Federico Fellini, o Ingmar Bergman e o Jean-Luc Godard. Animação. O primeiro filme de animação é do Émile Cohn, de 1908, que se chamava Fantasmagorie. Em 1926, vai surgir As Aventuras do Príncipe Ahmed. E somente em 1928 é que vai ser lançado o nosso querido personagem Mickey Mouse dos estúdios Disney. Vocês já pararam para pensar como é feito um cinema de animação? Então, ele pode ser feito de diversas formas atualmente. Mas vamos começar
pela história do cinema lá do início. Todo filme de animação até hoje é feito com storyboard. Os storyboards são desenhos como se fossem histórias em quadrinhos, onde são desenhados os ângulos e as cenas que vão acontecer aí no filme. Então todo filme tem aí o seu storyboard. Bom, esse cinema de animação ele é dividido aí em clássicos, né? Os filmes clássicos são filmes desenhados à mão, como por exemplo o filme A Branca de Neve, ele teve 570 desenhistas para concluir todo o filme, que foi feito durante 4 anos e meio. Então foi uma produção bem demorada e que tinha muita gente envolvida. Nós temos aí o cinema digital, que vai se popularizar no final do século XX, há pouquíssimo tempo agora, né? Onde os filmes eles são feitos totalmente com programas de computador. E o primeiro filme é o Toy Story, de 1994, que vai ser produzido somente com a digitalização. E nós temos também o stop motion, que é conhecido como cinema de massinha. As animações são feitas quadro por quadro. São colocados ali os objetos, os bonecos feitos realmente de massinha, ou desenhos feitos quadro a quadro. E são acompanhados desse padrão de 24 desenhos por segundo. Então são produzidos 24 desenhos para cada segundo de filme. Nós temos aí grandes nomes da animação, como Tim Burton, que vai fazer O Estranho Mundo de Jack, em 1993, e o grande sucesso A Noiva Cadáver. Como o cinema de stop motion, nós temos esse recurso também utilizado em 1933 com King Kong. Eles fizeram esse cinema de stop motion para animar as cenas que tinham gorila. Com esse recurso do stop motion, nós temos também o Robocop, de 1987, e o Star Wars, de 1977. Em 1990, começam a aparecer os animes aqui no nosso mundo ocidental. Começam a surgir, a vir lá do Japão. E quem gosta de cinema de anime, nós temos a indicação do filme Akira, de 1988, e A Viagem de Chihiro, de 2001. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mas qualquer dúvida, mandem um e-mail aí para o Colégio Potencial, que nós iremos sanar as suas dúvidas. E se você é um grande fã de cinema, assim como eu, fique ligado e mande as suas sugestões de filmes aqui nos comentários. Quem sabe o seu filme possa ser um filme aí marcante da vida de alguém. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.